Profunda preocupação, indignação, retrocesso inaceitável, tragédia anunciada, derrota para a sociedade. A maior ameaça ao meio ambiente dos últimos 40 anos. Porta aberta para a corrupção. Essas são algumas das expressões utilizadas pelos ambientalistas, cientistas, lideranças sociais e políticas para qualificar a aprovação do projeto de lei 2159/2021 pelo Senado Federal na quarta-feira, 21 de maio, o chamado PL da devastação. De fato, dos 81 senadores, o projeto teve 54 votos a favor. Tirando os 14 senadores que se abstiveram ou não compareceram, apenas 13 votaram contra o projeto. Como vocês podem ver aqui, essas bolinhas azuis aqui são os votos contrários. 8 senadores do PT, 2 do PSD, 2 do PDT e 1 do PSB. Apelidado pelos ambientalistas de PL da devastação, o projeto estabelece um novo marco para o licenciamento ambiental no Brasil. Para a relatora do projeto, a senadora Tereza Cristina, uma representante do agronegócio, é bom que se diga, e demais senadores que apoiam a proposta, essa chamada Lei Geral de Licenciamento Ambiental permitiria uniformizar os procedimentos para a emissão de licença ambiental em todo o país e simplificar a concessão de licenças para aqueles empreendimentos de menor impacto. Na prática, porém, a proposta aprovada implode o atual sistema de licenciamento, ignorando a Constituição Federal, a crise climática, os tratados internacionais. Esvazia o papel dos órgãos ambientais, reduz os espaços de debate público e ainda abre a possibilidade para que estados e municípios possam definir, sem uma coordenação nacional, as atividades que devem, e principalmente as que não devem, passar por licenciamento ambiental. E isso abre um precedente perigoso para a proliferação de casos de corrupção nesses processos de licenciamento. A ministra Marina Silva afirmou que, além de constitucional, o projeto representa um risco à segurança ambiental e social do país. Segundo Marina, o projeto afronta diretamente a Constituição Federal, que no artigo 225 garante aos cidadãos brasileiros o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com exigência de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de qualquer obra ou atividade que possa causar prejuízos ambientais. Para os ambientalistas, especialistas e militantes da causa ambiental, essa proposta pode ser qualificada como a boiada das boiadas, ou a mãe de todas as boiadas. Não só porque modifica profundamente o que era entendido até hoje por licenciamento ambiental aqui no Brasil, fragilizando e fragmentando todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, mas também pelo seu alto potencial de danos futuros. Sem licenciamentos adequados, serão cada vez mais comuns cenários de destruição de florestas, de contaminação de rios, de destruição, devastação de biomas inteiros, com fortes impactos socioambientais sobre as populações, inclusive com mortes, como já ocorreu nas tragédias de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Resumindo, assim, em poucos pontos, o conjunto do projeto, a gente pode dizer que ele enfraquece o controle ambiental sobre os grandes empreendimentos, dispensa estudos de impacto em áreas sensíveis, amplia possibilidades de autolicenciamento, exclui a obrigatoriedade de escuta e participação social da comunidade, enfraquece a proteção aos indígenas, quilombolas e às próprias unidades de conservação e cria um ambiente jurídico que favorece a poluição, o desmatamento, a degradação dos mananciais e as violações dos direitos humanos. Um dos pontos bastante controversos é o que se chama
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso, a chamada LAC. Ou seja, seria uma licença simplificada, expedida mediante uma espécie de autodeclaração de adesão e compromisso do empreendedor. Ou seja, o próprio empreendedor que vai fazer qualquer obra, ele vai declarar, vai fazer uma autodeclaração do quanto aquilo terá ou não de impacto, e isso já é considerado suficiente, sem nenhuma análise técnica. É um tipo de licença que ele é destinado inicialmente a empreendimentos considerados de pequeno ou médio porte e de baixo ou médio potencial poluidor. Mesmo assim, essa proposta já contraria decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que julgaram inconstitucional a prática desse tipo de licença, que substitui a análise de técnicos dos órgãos ambientais por uma simples autodeclaração assinada pelos próprios interessados em obter a licença. O Senado também incluiu nessa nova lei as atividades de mineração de grande porte ou de alto risco que havia ficado de fora no projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Também foi mantido no projeto a não obrigatoriedade de licenciamento ambiental para as atividades agropecuárias de pequeno e médio porte. E uma outra coisa mais preocupante, talvez a mais danosa de todas, que foi uma alteração feita pelo próprio Senado, que é a criação da chamada licença ambiental especial para projetos considerados prioritários pelo governo e que teriam um rito simplificado com prazo máximo de 1 ano para os órgãos ambientais analisarem o projeto. Essa licença especial foi incluída no projeto no Senado a partir de uma manobra do presidente, Davi Alcolumbre, que incluiu a chamada emenda 198. Essa licença especial facilitaria, por exemplo, a autorização para explorar petróleo na Amazônia. Aqui temos um resumo do que significa na prática essa emenda incluída pelo Alcolumbre. Ou seja, ela cria um espaço com poder de decisão nas mãos do Conselho de Governo, para dar prioridade a projetos enquadrados num conceito bastante vago de projeto estratégico, baseado em critérios exclusivamente políticos. São projetos que geralmente envolvem bilhões de reais. Institucionaliza o clientelismo, ampliando os riscos de influência política e econômica e outras práticas de corrupção nos processos de licenciamento ambiental, fazendo com que aqueles projetos considerados estratégicos passem à frente de outros durante esse processo de licenciamento. E também porque permite a aprovação em instância única, ou seja, vai ser analisado por um único órgão, esses projetos que podem oferecer alto risco ambiental, como empreendimentos petrolíferos, de mineração, de celulose, grandes ferrovias ou rodovias, que podem afetar tanto unidades de conservação, mas também terras indígenas, territórios quilombolas. E esse processo não passará por uma análise técnica aprofundada, talvez nem mínima, porque eles vão ser considerados empreendimentos estratégicos. Esse é um dos pontos considerados mais nebulosos ou mais perigosos desse projeto aprovado no Senado, porque além de deixar o próprio governo federal, estadual ou municipal a indicação do que seria um projeto estratégico, ele cria um ambiente muito propício a decisões políticas arbitrárias e sem transparência, e escancara as portas para todo tipo de negociata, de favorecimentos a grupos econômicos que têm grande influência política. Como o PL da devastação já havia sido aprovado na Câmara e sofreu modificações no Senado, ele voltará a ser apreciado pelos deputados. E a tendência, até agora, é que ele seja aprovado por ampla maioria. A única forma de barrar sua aprovação, ou ao menos retirar do texto os artigos mais nefastos, é a mobilização da sociedade. Exerceram a pressão direta junto aos deputados, ampliar o debate público para mostrar ao conjunto da sociedade que essa nova lei causará um enorme retrocesso, favorecendo o aumento da destruição ambiental com graves consequências para todos, diante das
mudanças climáticas que já estão afetando o nosso país. Vários grupos de ambientalistas, movimentos sociais, ativistas e outras lideranças comprometidas com a justiça e a sustentabilidade já estão se organizando em rede para a realização de vários atos e manifestações no próximo dia 1º de junho, nas capitais e grandes cidades do interior. Então é fundamental o engajamento de todos nós nessas ações que podem ajudar a criar um grande movimento nacional em defesa da vida, porque se é um movimento em defesa do ambiente, é também em defesa da vida de todos. Barrar o pé da devastação é dizer não ao avanço da mineração em terras indígenas, ao desmatamento da Amazônia e do Cerrado, à extração do petróleo na Amazônia, é dizer não à destruição dos espaços e das culturas dos povos originários e quilombolas. Então, mais do que nunca, só a mobilização social poderá frear a sanha destruidora desse capitalismo predatório que coloca o lucro acima da vida das pessoas e de todos os demais seres da natureza. Então, boa luta a todos, vamos nos engajar nesse período para ver se conseguimos barrar ou minimizar os impactos negativos desse projeto junto aos deputados.